Olá, queridos alunos do sexto ano, estamos de volta para a nossa próxima aula. Hoje é a 12ª aula. A professora trouxe, antes de tudo, um recadinho para vocês. Coloquei uma camiseta que tem um coraçãozinho aqui, ó, um coraçãozinho verde, né? Nós estamos vivendo uns momentos difíceis, né? O nosso tema é ser e conviver. Sejamos pessoas boas para conviver bem. E aí, um coraçãozinho cheio de esperança para você. Nós não podemos nunca perder a esperança. E o coração deve fazer as nossas ações, nós temos que fazer, as nossas ações devem estar todas baseadas no coração. Não maltratar os outros, não machucar os outros, não ferir as pessoas que nós amamos. Pelo contrário, né? Fazer coisas bem legais, bem gostosas, segurar a palavrinha às vezes para não magoar o nosso colega, nossa mãe, nosso pai, nosso irmãozinho, né? Então, assim vamos dando sequência na nossa unidade 2, que é ser e conviver. Vamos lá para a nossa 12ª aula, reestruturação de texto, continuando o que começamos na aula passada. Vamos lá? Nosso tema, ser e conviver, não podemos esquecer nunca. Sejamos pessoas boas. E isso é um exercício diário. Vocês sabiam que às vezes a gente dorme meio nervoso, meio nervosa, e no outro dia, você... Não, tem que respirar e retomar pensando. Conviver com as pessoas que eu amo, conviver bem. Nossos objetivos, né? Produção de texto da ordem do narrar, com os 5 elementos da narrativa, lembram? Personagem, enredo, espaço, tempo e o que mais? E o narrador. Ampliar a capacidade de compreensão da estrutura do texto, da ordem do narrar. Lembram que eu falei para vocês que nosso texto ele tem que surpreender o nosso leitor? É aí que está a estrutura do narrar, porque se eu contar uma história, eu levantei cedo, daí bati o carro, daí fui para o hospital, daí engessei o braço, daí agora estou aqui. Isso não é narrativa, isso é um relato. Narrativa tem que surpreender o teu leitor. O teu leitor não pode, ele está tranquilo, de repente ele... O que aconteceu? E ele tem que ficar curioso para descobrir o que aconteceu. Essa é a estrutura da narrativa. E desenvolver a capacidade de autoavaliação. Porque lembra que nós comentamos? Nem um texto fica excelente de primeira escrita, ele precisa passar por uma revisão. Revisão minha e às vezes até revisão de uma outra pessoa. Vocês sabiam que os professores, né, porque nós não paramos de estudar nunca. Já sou formado. A gente tem que estudar, estudar, estudar. E alguns professores têm que produzir alguma coisa para publicar. E nessas produções, eles passam aquele texto que produziram para um outro professor avaliar. Revisão. Categorias da narrativa. Já falamos. Narrador, aquele que conta a história. Personagem, aquele que pratica as ações. Nós sabemos disso, isso é fácil. O tempo, quando acontece a história, e nós temos que marcar isso de algum jeito no texto. E o espaço onde acontece a história. Isso nós já fizemos, lembra? Fizemos também a apresentação e a caracterização dos nossos personagens do texto do Leonardo, lembra? Quem eram os personagens do texto do Leonardo? O pai e o filho. E aí nós falamos um monte de coisas que nós podíamos colocar na historinha para a nossa história ficar legal. E eu pedi uma tarefinha, lembram? Vocês fizeram a tarefinha de descrever um pouco mais pai e filho e colocaram características físicas e psicológicas? Ai, professora, eu fiz, mas na hora eu não sabia direito o que era a psicológica. A física eu entendi, professora, porque é através dos meus sentidos. A minha visão, o que eu vejo, o meu tato, o que eu sinto pela pele, a minha audição, o meu olfato, o meu paladar. Entendi, professora, mas e a psicológica que eu não entendi direito? Eu lembro para você. Psicológica é o jeito de ser da pessoa. Se a pessoa ela é falsa,
se a pessoa é bem-humorada, se a pessoa é verdadeira, se a pessoa é confiável, se a pessoa é tímida. Essas coisas que nós não percebemos pelos nossos sentidos, mas percebemos pela nossa visão de mundo. O que eu conheço do mundo, o que eu conheço das pessoas e eu posso caracterizar. Deu certo? Agora vamos lá para o primeiro quiz. Quando usamos adjetivos para fazer uma descrição física ou psicológica, nós estamos caracterizando quem? Lembram das classes gramaticais lá da nossa primeira aula, que são 10? Se eu perguntar agora para você, você vai lembrar das 10? Ai, meu Deus, precisa dar uma olhadinha lá no seu caderno? Não tem problema, você tem tempo para isso. Vamos dar alguns minutinhos para você responder esse quiz. Se você tiver um tempo ainda, dá uma olhada no seu caderno para relembrar as 10 classes de palavras, porque elas vão nos acompanhar até o último dia da nossa vida. Entenderam? Quem estuda português, quem pratica a nossa língua e somos todos os falantes da língua, vamos precisar delas. Alguns minutinhos para vocês e eu já volto daqui a pouco.
E aí, respondeu? Essa estava fácil, eu sei que você acertou. Quando usamos os adjetivos para fazer uma descrição física ou psicológica, nós estamos caracterizando os personagens. Professora, mas espera aí, eu posso fazer uma descrição física do ambiente, do espaço, não posso? Pode. Só que você não pode fazer uma descrição psicológica do espaço. Percebe? Então, física e psicológica ou psicológica é dos personagens. Vamos lá? Então, vamos lá, respondemos o quiz e vamos dar sequência, então, à nossa reestruturação com o texto do Leonardo, tá? Tá aqui o texto dele. Você fala assim, professora, você sempre está falando em tempo, em espaço, em narrador, e personagem, por que você nunca fala do enredo? Sabe por quê? Porque o enredo é isso daqui é o enredo. Não, professora, essa é a história do Leonardo. Então, pessoal, por que isso é um enredo? Porque o Leonardo, ele resume toda a história. Isso é um enredo. A história narrativa mesmo é tudo isso que nós estamos trabalhando na reestruturação. Caracterizar o tempo, caracterizar o espaço, caracterizar as personagens, marcar bem isso, colocar figuras de linguagem. Aí, professora, eu não lembro direito, não tem problema. Figura de linguagem é aquilo que nós já falamos lá na aula 2 ou aula 3. Por exemplo, a prosopopeia, lembra disso? Se você disser que a sua cama te chama, você está dando para a cama uma característica humana. Portanto, você fez uma prosopopeia. É fácil. Com o tempo a gente vai aprendendo e vai ficando bom nisso. Fica tranquilo. Vamos lá. Reestruturando o tempo e o espaço. Como é que nós marcamos o tempo no nosso texto? Pelo reloginho, marcamos pela noite. Por exemplo, se você colocar lá, a lua era cheia, ela estava linda. O que eu, como leitora, vou pensar? Que aquela história aconteceu à noite, ou começou à noite, ou teve um momento à noite. Se você disser, o sol estava muito forte, ele queimava demais. Nós vamos saber que isso é perto do meio-dia, porque perto do meio-dia o sol está muito forte. Se você falar que você estava com um guarda-chuva e que o guarda-chuva não estava dando conta, eu vou saber que está chovendo. Olha só que legal. Ou então eu posso marcar pelo meu calendário, dia, mês, ano, enfim, né? Aí nós podemos marcar o tempo cronológico ou o tempo psicológico. Ué, professora, mas você não estava falando em psicológico lá do personagem? Gente, é outra coisa. Você vê como é que a língua portuguesa é. Nós não vamos aprender as coisas estanques assim para fazer prova de língua. A gente aprende português para aplicar tudo isso ao mesmo tempo. Tempo psicológico é, por exemplo, a professora Gláucia. Eu tenho 50 anos, eu estou aqui agora. Mas se eu fosse contar uma história para vocês do dia do meu casamento, por exemplo. Se eu fosse contar a história para vocês do dia do nascimento da minha primeira filha. O que acontece? Eu estou aqui com 50 anos nesse momento, mas eu volto por meio da minha imaginação no tempo. Isso é tempo psicológico e nós vamos aprender isso ao longo dessa vida acadêmica de vocês que está só começando, né? Olha só, o tempo no texto, as flores desabrochavam. Se as flores desabrochavam, era inverno? Não, professora, no inverno as flores estão adormecidas ou não tem mais flor. Quando estava lendo o jornal, marca de tempo. Esse E aqui tá perdido, viu, pessoal? Tá perdido, esquece, abstrai. Quando entrei na escola é tempo. Quando eu entrei na escola é tempo do meu personagem. Como que nós vamos reescrever isso para ficar bom? Olha só. Tempo, primavera, 21 de setembro a 21 de dezembro. Lembra disso? Havia pássaros. Quais gostam da primavera? Né? Flores, né? Quais gostam? Quais são os pássaros que gostam? As andorinhas. Elas gostam do verão. Tem que saber. Tem pássaros que ficam recolhidos. Tem pássaros que não se incomodam se é inverno, se é verão. Não importa, ele está lá presente. É bom a gente prestar atenção nisso por meio do texto e dos seus professores que contam tudo isso para vocês. Como estava o sol quando o pai chegou de volta para casa? Quando o pai lia o jornal,
Em que ano escolar o narrador personagem estava? Um quiz de novo. O tempo é um dos elementos da narrativa. É possível marcá-lo na história narrada? Alguns minutos para você e eu já volto então para você responder esse quiz.
Respondeu? Tá, vamos ver se você acertou. O tempo é um dos elementos da narrativa. É possível marcá-lo na história narrada por meio do calendário, dando indicação da estação do ano, sugerindo-o por meio do comportamento das personagens aí, tá? Por exemplo, os animais, certo? E todas as alternativas, portanto, estão corretas. O espaço, olha só, nós temos várias formas de marcar o espaço. Aqui é um quintal, um jardim, um pátio. Se falar que é na roça, né? Se disser assim, o pé de café estava florido, ou então o milharal estava todo vibrante, alegre, feliz, né? É uma figura de linguagem que você está usando e você está marcando o tempo também. Aqui, para quem mora em apartamentos, uma casa com chaminé, enfim, o mundo do jeito que você quiser na sua história. No texto, antes da mudança, olha como é que o aluno fez, olha como é que o Leonardo fez. Pequena cidade, local de trabalho do pai, onde ele se ia ao jornal. Depois da mudança, cidade grande, local de trabalho do pai, nova escola. Acabou. Acabou. É isso que foi feito. Vamos ver como se é possível fazer isso de uma forma diferente? Como reescrever? Como era essa cidade pequena? Havia árvores, limpeza, animais que faziam a felicidade do nosso narrador personagem, primeira pessoa? As flores que desabrochavam enfeitavam as ruas dessa cidade? Exalavam perfume? Podia brincar nas ruas, nos parques? Como o espaço ficava em cada estação do ano? Olha quanta coisa poderíamos ter colocado no texto. É por isso que não dá para fazer correndo e entregar para a professora. Professor, terminei. Ufa! Não. Temos que nos debruçar sobre o texto, sentar ali, pensar, escrever e depois reescrever, que é o que estamos fazendo. Mais um quiz para você. Qual a alternativa que não apresenta marca de espaço? Alguns minutinhos para você e eu já volto então, ok?
Respondeu? Tava fácil, né? Eu também acho. A alternativa que não apresenta marca de espaço é começamos a conversar e rir juntas. Olha só, assim que chegamos à escola tem marca de espaço. Quando entramos na floresta, marca de espaço. Ali no quintal não havia um pé de couve, estava abandonado. Marca de espaço. Viu como é fácil marcar o espaço na nossa história? É só ser criativo e ter tempo. Quiz 4. Espaço que não aparece no texto do Leonardo. Minutinhos para você e eu já retorno. E aí, respondeu? Tava fácil, né? Vamos ver se você acertou? Espaço que não aparece no texto do Leonardo.
local de trabalho do pai. Aparece a cidade pequena, aparece a cidade grande que foi falado, fala-se também na nova escola e não falamos do local de trabalho do pai. Perfeito, essa estava fácil, eu sei que você acertou. Vamos continuar? Agora a professora Gláucia faz uma sugestão para você de reestruturação. Ah, professora, tudo bem, você falou, mas como é que fica isso no texto? Vamos tentar, vamos dar uma olhadinha? A sugestão que a professora fez, vamos dar uma olhada? Eu morava em uma cidade pequena, tinha apenas um hospital, um supermercado, uma farmácia e uma escola, a minha. Ela tinha mais ou menos 300 alunos, todos ali se conheciam. Mas o mais legal da minha cidade é que a gente podia brincar com os amigos na rua. Olha só quanta coisa foi colocado para dizer como é que era a nossa escola e a nossa cidade. Isso mesmo, na rua, literalmente. Claro que nós tomávamos alguns cuidados com os poucos carros que passavam, mas os motoristas também cuidavam de nós. Além disso, não havia perigo algum de encontrarmos pessoas mal intencionadas. Enfim, essas coisas feias que adultos fazem de mal para os outros. Lá na minha cidade, não havia. Ah, e havia flores nas ruas. Agora, por exemplo, nossa cidade era um enorme jardim. Tinha flores de todas as cores e, é claro, se há flores, há borboletas coloridas e mansinhas que sentam nos nossos braços para fazer um carinho. Eu sei. Tem árvores recém-plantadas e as centenárias, aquelas que produzem sombra grande, fresca e acolhedora. Os pássaros são lindos e muito exibidos. Um encanto de lugar. Lá eu era feliz. Quiz 5. Exemplo de construção com figura de linguagem. Lembra a figura de linguagem? Que nós temos muitas, né? E aqui nós temos figura de linguagem, é aquela que permite uma outra interpretação, que nós precisamos ter criatividade para interpretar. Veja bem se isso aqui, um hospital, um supermercado e uma farmácia, precisa de muita criatividade para interpretar? Nossa cidade era um enorme jardim. Encontramos pessoas mal intencionadas. Precisa ser muito criativo para entender isso? Árvores recém-plantadas e as centenárias. Precisa ser muito criativo ou só ter um pouquinho de conhecimento para entender o que é centenário? E aí tem o numeral lá que nós estudamos lá atrás. Alguns minutinhos para você desse quiz e já retornamos então para ver se você acertou.
Foi difícil essa? Eu acho que você... Ai, professora, essa foi mais difícil um pouquinho. Vamos ver se você acertou? Exemplo de construção com figura de linguagem. Nossa cidade era um enorme jardim. Nós usamos aqui uma figura de linguagem que a professora não explicou para vocês, que é uma metáfora, é quando você afirma que é alguma coisa. Mas observa, hospital, supermercado e farmácia tem alguma coisa de diferente? Aqui não. Hospital sabemos exatamente o que é, supermercado exatamente o que é, farmácia também. Pessoas mal intencionadas estamos cheias por aí e nós, né, temos que tomar cuidado, principalmente vocês que são crianças, sempre tomar muito cuidado com tudo. E árvores recém-plantadas. Agora, quando cidade é cidade, jardim é jardim. Nós moramos no jardim? Não, o jardim faz parte da nossa casa, do espaço que vivemos. Então, quando a gente afirma que a cidade era um jardim, um enorme, nós estamos usando uma figura de linguagem. Mas vocês vão aprender isso com o tempo, fiquem tranquilos, não precisa se apavorar com isso. Lembre-se, na construção do tempo e do espaço, você pode usar a linguagem literária e as figuras de linguagem que aprendemos ao longo das nossas aulas, além dos recursos de concordância. Ai, professora, concordância é uma coisa difícil. Não é não. Lembra? Se você tem que prestar atenção no teu substantivo. Se você disser apontador, quantos apontadores são? Então você vai dizer, o apontador é meu. Agora, se você tem 2 apontadores, você vai dizer, os meus apontadores estão quebrados. Você coloca tudo no plural por causa do teu substantivo. Não é difícil. É claro que tem muitas outras informações que vão chegando para a nossa vida acadêmica em língua portuguesa, né? Mas não precisa se apavorar também. A gente vai devagarinho, vai aprendendo. Só temos que prestar muita atenção. Revisando. Tempo pode ser marcado de várias formas. Pode ser pelo dia, mês, ano, sol, chuva, noite, pelo nosso calendário, enfim. O espaço, lugar ou lugares onde a história acontece, né? Nós terminamos a nossa aulinha sobre reestruturação de texto e nós vamos para a próxima logo na sequência, a nossa 13ª aula que vem aí e a gente vai fazer um pouquinho mais da nossa reestruturação de texto e terminamos esse trabalho do texto do Leonardo, tá? Até a próxima aula, um beijo imenso para vocês.